Você não vai acreditar, mas hoje vou te contar uma história onde uma ligação mudou tudo. Imagina a cena, uma família feliz até que Nathanael Jr. entra em cena. E com ele, um caso extraconjugal e vingança. Quando a polícia chega, encontra uma cena que parece de filme. Uma casa escura, cachorros mortos e uma família inteira sem vida. Mas isso é só o começo. Então não perca, porque vou desvendar uma história de paixão, traição e um plano de assassinato que vai te deixar de queixo caído. E aí, tudo bem? Aqui é Claudinei Carlos do canal Documentário Criminal. Você não vai acreditar, mas hoje eu vou falar para você uma noite que virou a vida de uma família de Holmesville, Illinois, de cabeça para baixo. Era 17 de setembro de 2023. Tudo parecia tranquilo, até que um telefonema mudou tudo, transformando uma noite comum numa tragédia. A Zoraida e o Alberto moravam numa casa que dava vontade de morar, sabe? Aquelas casinhas bonitinhas. Essa casa ficava na Oak Street de Holmesville, lá nos Estados Unidos. Eles procuravam paz, tinham se mudado para lá tinha pouco tempo. Eles queriam criar os seus filhos, Adriel e Diego, num ambiente seguro. Os dois conheceram-se anos antes, mas aí apareceu Nathanael Jr., o nome queria mudar tudo. Agora vem cá, imagina a cena comigo. A Zoraida era casada com o Alberto, só que ela trabalhava com o Nathanael. Eles trabalhavam juntos numa empresa de engenharia em Glendale Heights. No meio de tudo isso começaram um romance, pois é, que escapou do escritório. E o pior, esse caso não era segredo para o Alberto, o marido da Zoraida. Ele já sabia do caso. E certo dia ele até chegou a tentar se vingar do Nathanael. Fez o quê? Furou os pneus do carro dele. Aí vem a reviravolta. Tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. A Ermelinda Palomo, a namorada do Nathanael. Eles moravam juntos em Streamwood e a mulher era bem mais velha que o Nathanael. Ela tinha 50 anos já, era mãe de 5 filhos e avó de 5 netos. E o Nathanael tinha em torno de 20 anos, então ela tinha 50 e ele 20. Mas o ponto crucial dessa história é que a Ermelinda, a namorada do Nathanael, descobriu o caso entre ele e a Zoraida, aquela colega de escritório. E isso, meus amigos, desencadeou um plano aterrorizante. Chega a polícia então na casa daquela família e encontra o inimaginável. A casa estava escura, mas um brilho sinistro vinha de um quarto. A porta da frente estava trancada. E ao dar a volta, os oficiais viram algo que confirmava o pior. Os 2 cachorros da família mortos em poças de sangue. Eram os cachorros da Zoraida e do Alberto. Não teve outra, eles decidiram entrar. E quando eles entraram, eles viram quem lá? O Alberto. O Alberto rolou no corredor, caído, com ferimentos fatais na sua cabeça. Do quarto de onde vinha aquele brilho, então, os policiais entraram e descobriram a Zoraida e os filhos, Adriel e Diego, também mortos. Essa cena era tão devastadora que parecia ter congelado o tempo num momento de dor infinita. Essa história, então, começou com uma ligação desesperada e terminou numa tragédia que ninguém poderia imaginar. Na fatídica noite de 17 de setembro de 2023. Tudo começou então quando o irmão da Zoraida, Bartolomeu, sentindo que algo não estava certo, decidiu ligar para a polícia. Ele já não conseguia falar com a sua irmã Zoraida nem com o Alberto Rolon, seu cunhado, e começou a se preocupar. A Zoraida não tinha retornado nenhuma das suas ligações, nem dele nem da mãe. E o Alberto, que trabalhava à noite, não tinha aparecido no serviço. Esse silêncio da família, então, fora do comum, foi o que fez o irmão tomar a decisão de chamar a polícia para ver se estava tudo bem na casa dele. A Zoraida e o Alberto se conheciam já há anos, mas o ponto crucial aqui é que a Zoraida trabalhava com Nathanael Way Jr. Na mesma empresa eles trabalhavam, numa empresa de engenharia que ficava em Glendale Heights. Quando a polícia chegou então na casa do Alberto e da Zoraida, o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio da visão de 2 cachorros, deitados no quintal, sem vida. Esses 2 cachorrinhos, então, eram parte da família, sempre alegres e protetores, mas agora estavam em poças de sangue. O que não só chocou os oficiais, mas também elevou a preocupação para outro nível. Ao ver os cachorros mortos, então, a decisão foi imediata. Os policiais precisavam entrar na casa, eles precisavam agir. Eles sabiam que se algo tinha acontecido com os animais, então a situação lá dentro poderia estar ainda pior. Com o coração apertado e a cabeça cheia de perguntas, eles contornaram a casa, encontrando a porta da frente trancada. Mas eles não precisaram de mais incentivo além da cena dos cachorros mortos
para forçar a entrada, é claro. Ao entrar na casa, o cheiro de pólvora misturada com um silêncio que dava medo confirmou os piores receios dos policiais. No interior da casa encontraram Alberto Rolón no corredor com ferimentos fatais na cabeça, mostrando que ele não teve nem a chance de se defender. Já no quarto, de onde vinha um brilho bem fraquinho, estavam Zoraida e os filhos Adriel e Diego, também sem vida. Os meninos tinham apenas 10 e 7 anos. A cena era de um horror que ninguém deveria ver, como se o tempo tivesse parado naquele exato momento. A decisão da polícia de entrar, motivada pela visão dos cães mortos, foi o que começou uma investigação que revelaria uma trama cheia de traição, ciúme e vingança, envolvendo quem? Nathaniel Júnior e a sua namorada, Ermelinda Palomo. Mas isso é só a ponta do iceberg, meus amigos. Depois daquela descoberta trágica na casa dos Rolón, a polícia sabia que tinha uma investigação séria para resolver. Começaram então logo a agir e a coletar todas as provas possíveis. E os celulares da família Rolón foram uma mina de informações. Assim que os investigadores conseguiram acessar o celular de Zoraida, o que eles encontraram foram mensagens que contavam uma história de amor, traição e perigo. Essas mensagens eram entre Zoraida e, imagine vocês, Nathaniel Júnior, revelando o quê? Um caso extraconjugal. O Nathaniel nessa época tinha 32 anos já, e ele trabalhava numa mesma empresa de engenharia em Glendale, na mesma empresa que a Zoraida, o que facilitou esse relacionamento secreto. Ficou ainda mais interessante quando os oficiais olharam o celular do Alberto, do marido morto. Ele também tinha trocado mensagens com o Nathaniel, então ele já sabia do caso. E não eram mensagens de amizade, não. Tinha uma mensagem específica lá onde o Alberto confrontava o Nathaniel sobre o seu caso com a sua esposa, com a Zoraida. Essa mensagem estava cheia de raiva, ameaças sutis, mostrando que a tensão entre os dois era palpável. Mas o verdadeiro choque veio das mensagens entre a Zoraida e Ermelinda Palomo. Ermelinda era essa mulher de 50 anos que também trabalhava com o Nathaniel na empresa de engenharia. E a Ermelinda sabia do caso entre o Nathaniel e a Zoraida, e ela estava furiosa. As mensagens estavam cheias de ciúme, acusações e ameaças. E essas mensagens não eram simples mensagens não, gente. Eram como se fosse um diário digital de manipulação e ciúme, que culminou numa tragédia. Ali, naquelas mensagens, mostrava uma Ermelinda obcecada, que não aceitava infidelidade de jeito nenhum, e que tinha motivos para querer Zoraida fora do caminho. Os policiais então extraíram todas essas informações do celular, tanto do Alberto quanto da Zoraida. E agora, com essas revelações, a investigação estava apenas começando. Ficou muito claro para a polícia que Ermelinda era a parte central nessa trama. As mensagens dela indicavam que ela não só sabia do caso, mas também que estava envolvida numa vingança ativa. Agora, a polícia tinha um alvo claro, encontrar tanto a Ermelinda quanto o Nathaniel. E as mensagens ali deram pistas sobre onde procurar os dois. E escuta só essa. Assim que a Ermelinda descobriu sobre todos os múltiplos casos extraconjugais de Nathaniel, porque não era só um caso não, ele tinha vários casos extraconjugais. E assim que ela descobriu, ao invés de fazer o óbvio, que era perguntar para ele, confrontar ele, não, o que ela fez? Ela decidiu se vingar de um jeito que você nunca vai imaginar. Imagina isso, ela se senta na frente de um laptop com um plano que vai te deixar queixo caído. Ela começa a criar então ali naquele laptop perfis falsos. Não é só um não, mas vários perfis falsos em várias plataformas de mídia digital. Perfil no Instagram, no Snapchat, Twitter, Facebook, tudo que era rede social, ela criou perfis falsos. E aí ela não fez isso de qualquer jeito não. Ela é meticulosa. Ela pegou imagens aleatórias do Google, especificamente fotos de mulheres búlgaras da Bulgária na casa dos 40 anos. E ela usava essas fotos como a foto do perfil. Dá para imaginar? Ela inclusive dá a esse personagem um nome falso, algo bem exótico, búlgaro, combinando perfeitamente com a persona de uma mulher búlgara. E o que acontece depois? A Ermelinda começa então a enviar mensagens para o Nathaniel a partir desse perfil falso, fingindo ser essa mulher misteriosa da Bulgária. A conversa começa então com um simples oi, mas daqui a pouco ela se intensifica. O Nathaniel, que adora um flerte, responde na hora, provavelmente pensando que vai ter mais uma aventura amorosa. Mas aí vem o choque. Essa mulher búlgara diz que seu marido é da máfia búlgara, e que eles estão vigiando cada movimento dela. Lembre-se que esse perfil é um perfil falso, hein? Quem está por trás disso daí é a Ermelinda, a mulher do Nathaniel. E o perfil falso então começa a enviar a localização exata de Nathaniel. Isso é só o começo do pesadelo. Ele fica assustado, é claro, afinal,
aquele perfil sabia exatamente onde ele estava, o que ele estava fazendo naquele exato momento. Ele imaginou então que estava sendo chantageado pela máfia. Mas espera aí, tem mais. A Ermelinda não para por aí não. Ela introduz outros personagens nessa trama. Surge então um outro perfil falso chamado Turtle, criado pela própria Ermelinda, como um assassino de aluguel. Então esse tal de Turtle era um assassino de aluguel fake, é claro. Isso adicionou mais um nível de terror para a história. Mas a cereja do bolo é Ignis, uma mulher cujo marido, segundo Ermelinda, faz parte do cartel mexicano de drogas. Pois é, 3 perfis falsos. Turtle, aquela mulher búlgara, Ignis do cartel de drogas do México. Era uma salada aí. E o pobre do Nathanael estava com medo, estava acreditando que todo aquele pessoal estava atrás dele. Imagina só, esse cartel mexicano junto com a máfia búlgara. E aí, não é incrível como uma vingança pode se transformar numa teia de mentiras tão complexa? Pois é. As mensagens então desses perfis fake ficam cada vez mais intensas. Um dia, a Ermelinda, posando com um desses personagens, diz a Nathanael que Zoraida, a mulher com quem ele está tendo um caso, atualmente é na verdade uma espiã da máfia. Olha só onde a mente da mulher chegou. Ela falou que a amante do Nathanael, na verdade, era uma espiã da máfia. Só para o Nathanael, fugir dela. Então, de acordo com esse esquema elaborado pela mente criativa da Ermelinda, a Zoraida não é apenas uma amante, não. Ela é uma ameaça, uma espiã que tem fornecido informações para a máfia, com a intenção de prejudicar o Nathanael. E o rapaz fica morrendo de medo. A Ermelinda, então, através de seus perfis falsos, convence o Nathanael de que a única saída dessa confusão é eliminar a Zoraida, que era uma espiã. Olha que maluquice, gente. Ela traça o perfil da Zoraida, então, como alguém que estava manipulando o Nathanael para obter informações para a máfia. E que parte de um plano maior era controlá-lo e até chegar a matá-lo. Já pensou a Zoraida matar o Nathanael? As mensagens são implacáveis, dizendo a Nathanael que a família de Zoraida, incluindo seu marido Alberto e os seus 2 filhos, os menininhos Adriel e Diego, também fazem parte desse perigo. O plano é claro, então: assassinar Zoraida e sua família para se salvar. Essas mensagens eram as mensagens que o Nathanael estava recebendo daqueles perfis falsos, que a gente não pode esquecer que eram feitos e operados pela namorada dele, pela mulher dele, a Ermelinda. Você consegue imaginar a paranoia do rapaz, o medo? O mundo fictício de Ermelinda tornou-se a realidade de Nathanael, empurrando o rapaz para o limite, para um ponto onde ele acreditava que a única fuga era através de assassinato. Era assassinando a Zoraida. Essa trama de chantagem criada pela Ermelinda não era apenas uma vingança, não. Era sobre o controle e manipulação e, no final, uma tragédia. A verdade é que a Ermelinda estava criando esse cenário de perigo e urgência para tentar manter o Nathanael sob controle, até para justificar suas ações e manter ele afastado daquela mulher, da Zoraida. Os investigadores, então, começaram a perceber que cada mensagem, cada interação digital estava tecendo uma rede de manipulação e engano. Nesse momento, então, a polícia percebeu que estava lidando com algo muito além de um caso de amor e traição. Era uma engenhosa tapeçaria de mentiras. E o tipo de mensagem que o Nathanael estava recebendo vai te deixar de queixo caído. Eram mensagens como essas: nós sabemos o que você fez, não tem onde se esconder. Era uma dessas mensagens que parecia vir de um membro do cartel, mas na verdade vinha de um dos perfis falsos da Ermelinda. Outra mensagem que ele recebeu: seu tempo está acabando, Nathanael. Eles vão pegar você e sua mulher. Olha só, tudo isso para botar pânico no rapaz mesmo. Outra mensagem: o Alberto e a Zoraida estão colaborando, eles vão te entregar. Faça o que tem que fazer antes que eles te encontrem. E aqui, a Ermelinda claramente manipula o Nathanael, então, insinuando que a Zoraida e sua família eram uma ameaça. Agora segura essa. No meio dessa loucura toda, o Nathanael começou a receber mensagens do suposto cartel, através dos perfis falsos de Ermelinda, com instruções bem específicas. E não era o que você esperaria de uma organização criminosa, não. Não mesmo. Imagina só, um desses perfis, então, alegando ser da máfia, mandava mensagens para o Nathanael, dizendo que ele precisava dar mais atenção à sua esposa, a Ermelinda. Isso mesmo, você ouviu certinho. A máfia estava dizendo para ele que ele tinha que melhorar a intimidade com ela. E ele recebia frases como essa: você precisa fazer mais sexo com sua esposa. Ou se você não for muito íntimo com a Ermelinda, ela vai ficar muito triste, você precisa dar atenção para ela.
Agora imagina só, a máfia vai mandar mensagem nesse tom pra alguém? Pensa só, num suposto chefe do crime preocupado com a vida sexual do Nathanael e da Ermelinda. Mas o que o Nathanael fez? Ele não deu muita bola para essas mensagens não. Talvez ele achasse que era só uma tática estranha de intimidação, ou talvez ele estivesse tão envolvido na teia de mentiras que nem percebeu o absurdo do pedido. Mas isso só mostra o quão bizarra foi essa manipulação que a Ermelinda fez através dos seus perfis fake. Ela não só queria controlar os movimentos de Nathanael, mas também o que fazia com ele. Ela queria entrar na cabeça do rapaz e acabou fazendo isso. Com essas mensagens, então, a Ermelinda colocou o Nathanael em uma situação onde ele acreditava que precisava agir para proteger a si mesmo e para proteger também a Ermelinda. As evidências digitais foram um ponto crucial. Mensagens de texto, e-mails, interações em redes sociais, tudo isso mostrava a extensão da manipulação da Ermelinda. Ela não apenas sabia do caso entre Nathanael e Zoraida, mas também usou essa informação para arquitetar um assassinato que parecia motivado por uma guerra entre cartéis, quando na verdade era tudo uma construção para justificar seu ciúme e o desejo de vingança. E o Nathanael nem imaginava que a Ermelinda sabia do caso dele com a Zoraida. Ele pensou que ela não sabia de nada disso. E essa teia de mensagens era tão complexa que enganou a todos, inclusive aos investigadores. A polícia então, que antes procurava apenas pelo autor físico do crime, agora tinha que desmascarar uma rede de mentiras e falsas identidades criadas por Ermelinda. No dia 14 de setembro de 2023, o Nathanael começou a receber mais mensagens intensas dos perfis falsos criados pela Ermelinda, aqueles que ele acreditava serem da máfia. E o fato do Nathanael receber uma mensagem da máfia, então, dizendo que a Zoraida era uma espiã, deixou o rapaz em um estado lastimável. Ele foi levado a pensar que a Zoraida nunca o amou, mas que tudo era um plano para acabar com ele. Então, aquele pessoal da máfia mandou uma instrução final para o Nathanael, que para se salvar, para escapar desse suposto perigo, ele precisava eliminar a Zoraida e a sua família. Incluía não só a Zoraida, mas também seu marido Alberto e seus 2 filhos, Adriel e Diego. A Ermelinda que estava por trás dessas mensagens. Ela queria se livrar de toda a família da Zoraida. A lógica era distorcida, mas para Nathanael, naquele momento de pânico e manipulação, parecia a única saída. Ele nem chegou a questionar, não hesitou. Ele decidiu seguir à risca as ordens desses personagens fictícios que a Ermelinda havia criado. Nos dias que se seguiram, então, Nathanael parou de ir para o trabalho, cortou a comunicação com a Zoraida, não falava mais com ela, e se dedicou a planejar o que ele acreditava ser sua única chance de sobrevivência. Ele e os perfis falsos de Ermelinda, então, discutiam detalhes. A melhor hora para invadir a casa, a melhor rota de entrada e fuga, como fazer parecer um assalto, aquele ataque. Então eles estavam discutindo formas de acabar com a família da Zoraida. Naquelas conversas, então, você poderia ver o Nathanael falando sobre destruir a casa, matar os cachorros para evitar alertas e o plano de assassinato dos membros da família. Tudo isso ele acreditava estar fazendo para salvar sua vida e a vida da sua mulher, a Ermelinda. E agora, então, vamos falar sobre a noite do crime. No dia 17 de setembro de 2023, o Nathanael já tinha tudo planejado detalhadamente. E a Ermelinda, a mente por trás do plano, estava mais envolvida do que nunca. Ela levou o Nathanael até a casa da família da Zoraida. Eram 3 da manhã, quando eles chegaram lá. O Nathanael, então, estava sentado no banco do passageiro. E ele carregava uma mochila com vários itens que ele acreditava ser necessários para essa missão. A Ermelinda ficou no carro, mantendo a fachada de inocente, que não sabia de nada, enquanto o Nathanael observava a casa do lado de fora. Então o Nathanael pediu uma carona para Ermelinda, mas não contou para ela o que ele ia fazer. Mas a mulher, é claro, já sabia o que ele ia fazer, porque afinal, ela havia orquestrado tudo aquilo. Às 3h40 da manhã, então, ele entrou em ação. Ele foi para a parte de trás da casa, quebrou uma janela para simular um arrombamento. O barulho acordou Alberto, que desceu para checar o que estava acontecendo. Nesse momento, então, o Nathanael, seguindo o plano, confrontou o Alberto, que infelizmente não conseguiu escapar. O caos acordou toda a casa, os cachorros começaram a latir, e Nathanael, em sua missão de seguir as instruções que acreditava serem da máfia, tomou as medidas para silenciá-lo. Matou os 2 cachorros. Ele seguiu pelo corredor, então, determinado a completar o que pensava ser a sua única saída de uma situação perigosa: matar a espiã, a Zoraida. Olha só o nível desse caso, gente. Chegando no quarto da Zoraida, onde estavam ela e seus filhos, seus 2 filhos, o Adriel e o Diego, o Nathanael encontrou a porta trancada. Ele tentou forçar a entrada enquanto a Zoraida, do outro lado, tentava proteger sua família.
Infelizmente, o Nathaniel conseguiu entrar e, seguindo o plano, tragicamente acabou com a vida de todos naquele quarto. Depois disso, então, o Nathaniel arrumou a casa ali para parecer que havia tido um assalto, derrubou móveis e até escreveu algo na parede. Ele chegou a pichar a parede para tentar incriminar pessoas mais jovens ou algum outro bandido. Antes de sair, então, ele garantiu que os outros cachorros da casa também não pudessem alertar ninguém. Então voltou para o carro, então, onde a Ermelinda estava esperando ele, e os dois foram embora, deixando para trás uma cena de intensa tragédia. A polícia encontrou evidências de que a Ermelinda e o Nathaniel tentaram apagar seus rastros. Havia mensagens onde a Ermelinda instruiu o Nathaniel sobre como limpar o local do crime. A Ermelinda via os seus perfis falsos, tá, gente? E ela também instruía ele a como se desfazer de evidências e até como criar uma cena de crime que pudesse desviar a suspeita. Isso mostrava que eles não apenas cometeram o ato, mas também que tentaram arquitetar uma saída para não serem pegos. Após então semanas de pistas, mensagens recuperadas e uma compreensão mais profunda da manipulação e do crime, a polícia estava pronta para agir. Primeiro então eles focaram em Nathaniel, que foi abordado no trabalho. Os investigadores então, sabendo que os dados do celular de Nathaniel poderiam conter as provas necessárias, tentaram obter seu consentimento para examinar o aparelho. Os policiais falaram para o Nathaniel então: Nathaniel, a gente precisa dos seus dados do telefone para eliminar você como suspeito. Você está disposto a cooperar? Perguntaram os oficiais, tentando manter um tom compreensivo, mais firme. O Nathaniel, então, visivelmente nervoso, ele hesitou. Ele mostrou o celular para os policiais, uma mensagem de texto que ele tinha recebido, tentando desviar a atenção para as informações que já estavam acessíveis. Mas os policiais insistiram. Não é só sobre você o que você quer nos mostrar, Nathaniel. A gente precisa de tudo, sem edição. Isso pode te ajudar, mas também pode nos ajudar a entender o que aconteceu de verdade. Você sabe, né, que se você recusar, isso pode colocar você em uma posição bem difícil, os policiais falaram para ele, deixando claro que a cooperação total era a única maneira do Nathaniel talvez evitar uma situação ainda pior. Sabendo que cada mensagem que estava ali, cada foto, poderia ser a peça que o condenaria. A investigação então estava entrando em sua fase mais crítica, com a polícia pronta para desvendar a verdade completa por trás dessa tragédia da família Holland. Vendo que o rapaz não iria entregar o telefone, os policiais falaram: entendemos que você não quer entregar seu telefone, mas sem isso, precisaremos de um mandado de busca. Isso vai demorar mais. Se você cooperar, Nathaniel, agora, a gente pode resolver isso mais rápido. Nathaniel, então, muito preocupado com o que eles poderiam achar no celular dele, concordou em dar o celular. Só que mais tarde, porque primeiro, então, ele pegou o celular e apagou todas as mensagens incriminatórias, tudo que incriminava ele ali. No entanto, a polícia conseguiria recuperar essas mensagens mais tarde, revelando a trama que ele e aqueles perfis fake, operados pela Ermelinda, haviam planejado. Em paralelo, então, a polícia também visitou a casa da Ermelinda e confrontou ela lá. Eles falaram para ela: Ermelinda, a gente precisa conversar com você sem a presença do Nathaniel. A gente tem algumas perguntas sobre mensagens que encontramos no celular de duas vítimas. A Ermelinda, então, tentando manter o controle da situação, aceitou falar em particular, mas só depois de uma hesitante negociação. Ela estava muito desconfortável, especialmente com o fato de que estavam sendo observados por câmeras de segurança, aquelas câmeras que ficam no uniforme dos policiais. Ela perguntou: por que vocês querem falar comigo sozinhas, sem a presença do meu marido, do Nathaniel? Perguntou ela com um tom de desconfiança. Os oficiais então explicaram que queriam ouvir a versão dela dos fatos, com clareza, garantindo que ela estava segura para falar. Eles sugeriram então ir até o carro para poderem conversar lá no carro, num ambiente mais privado. E no carro então a conversa continuou. Os policiais perguntaram: você sabia sobre o caso de Nathaniel com a Zoraida? Perguntaram para ela. E a Ermelinda respondeu que só havia descoberto naquele momento. Olha só, gente, que mentira. Mas a linguagem corporal dela, é claro, entregou ela. A resposta evasiva sugeriu que ela já sabia há muito tempo. Ela admitiu que Nathaniel havia sido infiel no passado, mas insistiu que não sabia sobre esse caso recente. Não sabia. Ela falou assim: ele disse que não estava mais me traindo, mas como eu poderia saber se ele parou? A polícia sabia que aquela mulher era perigosa e eles precisavam agir rapidamente. A Ermelinda, apesar de sua tentativa de manter uma fachada de inocência, estava começando a se desfazer sobre o peso das provas digitais e a pressão também das perguntas diretas dos oficiais. A corrida contra o tempo começou então. Cada segundo contava para impedir que mais evidência fossem destruídas, ou que mais mentiras também fossem ditas.
A polícia continua sua investigação então, e na manhã do dia 20 de setembro de 2023, a família da Ermelinda, preocupada com o sumiço dela e sabendo que os policiais estavam investigando ela, reportaram seu desaparecimento para a polícia. Ao mesmo tempo, então, Nathaniel, também sentindo que a polícia estava cada vez mais perto, foi até a casa da sua mãe, da mãe dele, e confessou que ele havia matado a Zoraida, Alberto e também os 2 meninos, além dos 2 cachorros, é claro. Essa confissão, então, só aumentou a urgência da polícia em encontrá-los. A polícia, então, estava monitorando o Nathaniel e a Ermelinda, e eles chegaram até um estacionamento de um Walmart, onde eles avistaram o carro do Nathaniel. A tensão estava no ar. Cada movimento contava. Um carro de polícia então se posicionou estrategicamente, com as luzes azuis e vermelhas iluminando o crepúsculo. E a capitã Swatter, do departamento de polícia de Catoosa, observava o veículo com muita atenção. A polícia então tentou abordar o Nathaniel, pois eles já sabiam que ele havia confessado para a mãe dele. E o Nathaniel, vendo a polícia vindo para o lado deles, entrou no carro e acelerou, começando uma perseguição alucinada pelas ruas de Catoosa. Então Ermelinda e o Nathaniel estavam dentro daquele carro e a polícia começou a perseguir eles alucinadamente pelas ruas de Catoosa. O carro dele desviava entre os outros veículos tentando fugir da justiça. A perseguição terminou então de repente, quando Nathaniel, numa tentativa desesperada de escapar, bateu o seu carro em outro carro estacionado e depois na barreira de concreto, parando de vez. Com o carro preso então, o motor começou a pegar fogo, causando um cenário de caos. Os policiais gritavam ordens: saia do carro, tentando manter a segurança enquanto o carro queimava. No meio desse tumulto, 2 tiros foram ouvidos, cortando o ar, com uma clareza assustadora. A polícia então, com armas apontadas, se protegendo do calor também e das chamas, correu em direção ao veículo. Eles abriram a porta do carro e encontraram dentro o Nathaniel, morto no banco do motorista, com um ferimento de bala na cabeça, o que levou ao fim trágico de sua vida. A Ermelinda, do lado dele, tinha levado um tiro na parte de trás da cabeça, uma prova clara de que Nathaniel a matou antes de tirar a própria vida. As portas do lado do motorista estavam travadas pelo impacto, dificultando o resgate. Os oficiais, então, com urgência, conseguiram abrir as portas do carro e tiraram dali a Ermelinda, do carro ainda em chamas. Ela foi levada rapidamente para o hospital, numa tentativa de salvá-la, mas os ferimentos eram muito graves e ela não sobreviveu. E este então foi o fim trágico de uma investigação que começou com um simples pedido de verificação de bem-estar e terminou dessa forma. A manipulação cuidadosa e os planos detalhados de Ermelinda, junto com a execução do Nathaniel, culminaram no desfecho que ninguém poderia prever. Um caso que começou com ciúmes e vingança e terminou em terror e desolação, com 6 pessoas mortas e 2 cachorros, encerrando assim uma história de traição e desespero, com um final muito trágico. Obrigado por assistirem, compartilhem essa história chocante para alertar sobre como o ciúme e a vingança pode destruir vidas. Não percam o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela e muito obrigado por assistir esse vídeo.